Vamos falar sobre o Microsoft Excel, as planilhas eletrônicas. Vamos começar? Bom, muito importante conhecer a parte de fórmulas, como criar fórmulas em uma planilha. Vamos começar por este tópico. Para criar fórmulas no Excel é necessário você iniciar uma fórmula. Então, o primeiro passo que veremos nessa nossa aula é iniciar fórmulas no Excel. Para iniciar uma fórmula no Excel, você pode utilizar, o símbolo padrão é o igual. Você sempre deve colocar o igual no início da fórmula. Significa que você quer executar um cálculo. Bom, pode-se também, ao invés de usar o igual, utilizar o mais. O Excel vai corrigir colocando igual depois que teclar Enter. Pode-se também colocar o menos, só que o menos pode causar mudança no resultado da fórmula. E também pode-se utilizar o arroba em casos especiais. O arroba ele é restrito à situação de uso de funções. Arroba utiliza-se com funções. Bom, vamos ver exemplo disto. Para estudar Excel é necessário que você vá ao computador e comece a executar. Então assista o vídeo e, se possível, vá executando. Parando o vídeo e executando, aí você vai aprender como funciona o Excel e vai conseguir julgar corretamente as questões de prova, encontrando facilmente o gabarito. Vamos então para a execução. Para iniciar uma fórmula, se eu não digitar nenhum símbolo para executar um cálculo, simplesmente não é feito nada, fica como texto. O resultado é um texto que fica na célula, mesmo que você digite número. Primeiro detalhe, quando digitamos número, como 10, observe que o valor fica à esquerda da célula. À direita da célula, corrigindo, à direita da célula. Agora vamos digitar texto, a palavra Ana. Observe que fica à esquerda da célula. Então, número à direita, texto à esquerda. Esse é o padrão. Quando a gente digita um cálculo 70 mais 60, observe que após teclar Enter, o resultado é um texto, não foi executado o cálculo. Mas, se colocarmos o igual, aí significa que você está executando um cálculo. Vamos fazer nosso cálculo, 70 mais 60. Teclando Enter, vai executar o cálculo e o resultado é 130. Veja que ficou à direita. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, para iniciar uma fórmula, é necessário colocar o sinal de igual. Sempre coloque o igual para iniciar um cálculo. Por exemplo, igual 80 menos 100. O resultado disto é negativo, menos 20. Mas eu posso iniciar com mais 80 menos 100. O resultado é o mesmo, menos 20. Não faz nenhuma diferença, só que ao voltar à célula, se você retornar à célula, retorne à célula, tecle F2, né, que exibe o conteúdo, ou dê duplo clique sobre a célula. Observe que foi trocado o mais pelo igual. Bom, podemos também utilizar o sinal de menos, menos 80 menos 100. Neste caso, não vai subtrair, vai somar, porque os sinais são iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Só que na hora que teclar Enter, o Excel corrige colocando igual também. Não retira o sinal de menos da frente. Então o resultado é 180. Vamos retornar F2 aí para você exibir. Estão vendo aí que tem o igual na frente? Não foi retirado o menos, mas foi colocado igual. Então o símbolo que inicia uma fórmula é o igual. Bom, caso queira usar o arroba, é possível, contanto que você use funções. Por exemplo, a função soma. A função soma, vamos somar esses valores que aparecem aí. Teclando Enter, observe que ele executa. O resultado é 90, menos 90, a soma desses 4 valores. Só que voltando, observe que não tem arroba. Foi corrigido colocando igual. Bom, gente, então resumindo, não esqueça, para executar cálculos no Excel, é necessário, vamos limpar aqui para o próximo cálculo, né? É necessário que você inicie a fórmula com ou uso igual, ou mais, ou menos, ou arroba, só que arroba é restrito a funções. Bom, vamos continuar a nossa aula, vamos falar sobre os operadores. O Excel utiliza operadores para a realização de cálculos. Existem os operadores aritméticos para as operações mais simples. A primeira operação, representada pelo acento circunflexo, é a potenciação ou exponenciação. Segunda operação realizada através aí da barra é a divisão. Divisão é a barra. Depois, o asterisco representa a multiplicação.
Em seguida temos o sinal de mais, todos sabem que é a adição. Depois tem o sinal de subtração. E o sinal de porcentagem. Quando você insere o sinal de porcentagem, por exemplo, 4%, e tecla Enter, isto aqui vai transformar em 4 dividido por 100, ou 0,04. Então, 4% é o mesmo que digitar 0,04, é uma divisão por 100. Bom, vamos ver aí como é que funcionam os operadores aritméticos. Vamos lá? Olha só no Excel. Então, primeiro, coloco o igual para iniciar uma fórmula. Agora vamos fazer um cálculo de multiplicação. Por exemplo, 4 vezes 8. Então, uso o asterisco. 4 vezes 8, resultado 32. Vamos fazer uma divisão. Coloco igual 50 dividido por 5. Então, resultado 10. Então, a barra significa a divisão. Quero fazer uma potenciação. Então, coloco igual 8 elevado ao quadrado. Quando você coloca o símbolo, o acento não aparece, mas quando digita o 2, em sequência ele coloca tanto o sinal de potenciação quanto o valor 2. Teclou Enter, 8 ao quadrado, 64. Eu posso fazer operações bem mais complexas. E a raiz? Bom, a raiz você pode usar assim, ó. Eu quero obter a raiz do número 4. 4 elevado a 1/2. Expoente fracionário, transforma em raiz. 4 elevado a meio é o mesmo que a raiz de 4. 2. Mas, se você quiser, você pode utilizar raiz, a função raiz. Raiz de 4. Para quem não lembra da matemática, então, ó, usa a raiz de 4, que é igual a 2. Viram aí como executar as operações básicas da matemática? Bom, vamos ver exemplos aí mais complexos aqui na nossa aula. Vamos ver aí? Na prova você não vai ter o programa para executar. Então, o que você vai ter que fazer é transformar os símbolos em símbolos que a gente usa na matemática e fazer a conta. Vamos ver esse exemplo que está colocado aí? Igual 10 barra 5, asterisco 2, mais 6, o acento circunflexo 2. Vamos traduzir isso para matemática. Para matemática é 10 dividido por 5, vezes 2, que é o asterisco, mais 6 elevado ao quadrado. Então, é dessa maneira que converte em matemática. Bom, teclando Enter, ele vai executar o cálculo da seguinte maneira. Ó. 10 dividido por 5 dará 2 vezes 2, mais 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, 4, mais 36, e o resultado será 40. Após teclar Enter, ele vai te mostrar logo como resultado o valor 40, após o Enter. Então, em prova apareceu a expressão, você tem que saber converter isto, né, para fazer os cálculos e marcar o resultado correto. Próximo exemplo, 30, começou com mais, ó, mas executa 30 mais 50 menos 20 vezes 2. Então, o resultado disso, 30 mais 50, 80, menos 20 vezes 2, 40. Então, faz a multiplicação, depois, né, a soma e subtração. 80 menos 40, 40 também é resultado. Teclou Enter, resultado será 40. Bom, depois vá para o Excel, execute essas fórmulas aí para você conferir que está exatamente correto aí o resultado. E é bom que treine. Vamos para mais exemplos para finalizarmos essa etapa. Vamos ver aí o cálculo. Vamos ver, vai ficar menos 6, o sinal de menos vai ser utilizado. Começou a fórmula com menos, o menos vai fazer parte do cálculo. Vezes 4 menos 3, ó. O parêntese pode ser usado para prioridades. Definir qual vai ser a prioridade de cálculo. Vai ser prioridade o 4 menos 3. Mais 8 dividido por 4 menos 9. Então vai ser feito aqui o 4 menos 3, vai ficar menos 6 vezes 1, mais 8 dividido por 4, 2, menos 9. 6 vezes menos 1, menos 6 vezes 1 dá menos 6, mais 2, menos 9. Menos 6 menos 9, menos 15, mais 2, o resultado disto aqui será menos, negativo, 13. Então, este vai ser o gabarito aí, né? Teclando Enter. Teclou Enter, o resultado será 13, menos 13. Bom, e o último aqui, 81 elevado a 1/3. Isso aqui é 81 elevado a 1/3. É o mesmo que a raiz cúbica de 81. Resultado, bom, não dá exato, dá aproximadamente 4,3, né?
não dá exato esse valor. Bom, minha gente, está aí mostrado a você como utilizar os operadores aritméticos. Não esqueça, quais são os operadores aritméticos? A potenciação, a divisão, a multiplicação, que é o asterisco, a adição, subtração, porcentagem e ainda pode usar parênteses. Pode usar parênteses dentro de parênteses, não tem problema nenhum. Não pode usar chave nem colchete, tem outro significado, mas parênteses pode colocar tranquilamente, priorizando as operações matemáticas. Bom, vamos seguindo, vamos para o nosso próximo tópico, operadores de comparação. Operadores de comparação é outro tipo de operador utilizado em planilhas eletrônicas. Operador de comparação é o igual, são 6 modelos, ó, igual, o maior, o menor, o maior ou igual, deve ser escrito assim, ó, o menor ou igual, e o sinal de diferença. Diferença é escrito dessa maneira. O maior e o menor substitui o símbolo de diferente. Tá bom? Então não se usa o símbolo de diferente, usa maior ou menor para representar a diferença. Repetindo, o igual, o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferença. A gente vai utilizar esses símbolos aí nos próximos exemplos aí de fórmulas, aí você vai ver o uso deles. Bom, vamos continuar. Operadores de texto. Isso aqui aparece em prova e pouca gente conhece. Este símbolo aqui é chamado de concatenar, é a concatenação, o E comercial. Concatenação. A concatenação significa união de caracteres. Os caracteres serão unidos. As células contêm caracteres e você concatena unindo esses caracteres de células em contexto ou número. Vamos ver como é que acontece isso? Observe aí na nossa planilha. Vamos supor que eu queira unir os caracteres da célula A1, a célula A2 e a célula A3. Então isso pode ser feito da seguinte forma. Vamos deletar isso aqui, vamos aproveitar e vamos fazer aqui. Ó. Então você vai fazer ó, igual, vai clicar na célula, pode clicar ou digitar. A1 é o endereço da primeira célula. A primeira célula da planilha é a célula A1. A representa a coluna onde está e 1 representa a linha onde está. Primeiro escreve a coluna, depois a linha. Primeira letra, depois o número. Letra coluna, número linha. A célula A1 vamos concatenar com o conteúdo da célula A2 e vamos concatenar, vamos clicar aqui no conteúdo da célula A3, ó, já escreve. Então vai unir os caracteres, resultado, e formatar como texto, vai ficar à esquerda. Vamos ver aí, ó, teclando Enter, veja que vai concatenar A1, A2 e A3. Resultado, estão observando? 321.064. Então eu uni caracteres, pode ser letra ou número. Por exemplo, se for texto, ó, vamos supor que eu tenho aqui a palavra Ana, Paulo e Sandra. Então observe que formou apenas uma palavra. Vai concatenar os caracteres. Juntar caracteres. Todos conseguiram acompanhar? Ah, e se eu quiser deixar um espaço entre eles? Pode, não tem problema. Só é colocar aspas, dá espaço, coloca outra aspas e o concatenar novamente. Posso deixar espaço aqui também. Ó. Aspas, dá espaço, aspas, concatenar novamente. Então isso aqui vai fazer com que deixe espaço entre as palavras concatenadas. Observarei? Todos conseguiram acompanhar? Legal, né? Então vamos lá? Então treine isso aí que aparece na prova. Vamos ver o nosso exemplo? Olha só. Vamos ver o resultado aí. Com base nessa nossa planilha, vamos ver o resultado de A2 concatenado com B2. Então, quem é o A2? A palavra Sandra. Concatenado com o B2, 1256. Então, se você digitar esses dados aí da planilha e em uma célula vazia digitar A2 concatenado com B2, o resultado vai ser esse, Sandra, 1256. Vamos ver o próximo, A1 concatenado com B1 concatenado com A3. Então, o A1 é a palavra Lara,
concatenado com B1. B1 é 2354, 2354. Concatenado com A3, a palavra Alberto. Então este será o resultado. Continuando, todos conseguirão acompanhar. Como eu disse, você pode parar o vídeo, vai lá para o Excel e executa. E aí você vai aprendendo. É essa prática que vai te dar o conhecimento. Você não vai memorizar tudo que eu falar aqui na videoaula, mas se você executar, garanto que você vai conseguir tranquilamente ter um bom resultado nisso. Vamos ver? Vamos para o próximo? Então, próximo, vamos concatenar B2 deixando um espaço com B3. B2 é o número 1256, espaço com B3. B3 é 4812. Então, esse vai ser o resultado que você vai ver aí na sua planilha. Próximo. A palavra concatenar, ela pode ser usada também substituindo o símbolo de concatenar. Vamos ao Excel mostrar isso. Então, se eu quero concatenar, vamos deletar, e eu posso usar simplesmente a palavra concatenar. Quando você começa a digitar uma fórmula numa planilha, no caso do Excel, ele já exibe aí quais são as fórmulas que começam com CO, N. Então, está aí a primeira, dá 2 cliques, na primeira fórmula ele já escreve. E aí você digita aí, coloca o que você quer concatenar. Por exemplo, Paulo, vamos concatenar, coloca ponto e vírgula, que significa o E, concatenar o A2 e A3. Então, ó, teclando Enter vai executar. Paulo, Sandra. Então, concatenou as duas palavras. Todos conseguiram acompanhar? Então, voltando aqui para a fórmula, você pode usar a palavra concatenar, começa com igual, escreve concatenar, abre parêntese, o ponto e vírgula significa E, concatenar A2 e A3. Bom, minha gente, vamos então prosseguindo aí no nosso assunto, voltando. Então, eu quero concatenar o A1 com o B3 com o A1. Quem é o A1? A palavra Lara. Quem é o B3? B3 é 4812. E quem é o A1? Novamente Lara. Então esse vai ser o resultado que você vai ver na sua planilha. Então executa isso aí para você comprovar, né, que está correto e aprender a usar esses recursos. Vamos falar sobre os operadores lógicos agora. Os operadores lógicos, eles são utilizados para criar expressões lógicas, fazer julgamentos. Vamos relembrar. O operador lógico é a função, o E, a gente vai ver aí como é que escreve a função OU, a função SE, são operadores lógicos. Também a palavra não, a palavra verdadeiro, falso, também são operadores lógicos. Bom, não vamos utilizar tudo isso aqui, mas pelo menos o E, OU e o SE é importante que você conheça. Vamos ver como é que se utiliza isso numa planilha. Vamos limpar primeiro, fazer uma limpeza disso aqui, vamos aumentar aqui a coluna, ó, entre as duas colunas, clique e arraste para aumentar o tamanho da coluna e você vai observar agora como é que funciona. É baseado na lógica matemática. Se eu utilizar a função E, a sentença só é verdadeira quando as duas sentenças são verdadeiras. Se tiver 3, quando as 3 forem verdadeiras. Por exemplo, 2 maior do que 3. Ó, operador de comparação. 2 é maior que 3, isso é falso. E vamos colocar outra condição. 4 maior do que 2. Bom, 2 é maior que 3? Não. 4 é maior do que 2? Sim. Como um é falso e o outro é verdadeiro, o resultado disso é falso. Isso é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então veja os princípios, é utilizado o princípio da lógica matemática, do operador da conjunção E. Vamos a mais um exemplo. Ó. E, vamos colocar uma situação. 1 diferente de 2. Ó. Isto é lido, 1 diferente de 2. Está correto. É verdadeiro. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Também é verdadeiro. Vamos colocar mais uma situação verdadeira, para as 3 ficarem verdadeiras. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 vezes 5 igual a 10. Então eu coloquei aí 3 situações verdadeiras. Se tudo é verdadeiro, o E terá resultado verdadeiro. Agora vamos para o OU. Relembrando aí a lógica matemática, o OU. Se eu colocar OU,
eu vou julgar mais de uma sentença. Bom, para o ou, basta uma ser verdadeiro que o resultado já é verdadeiro. Por exemplo, 1 diferente de 2 é verdadeiro. Agora vamos colocar algo falso. 7 menor do que 4 é falso. Temos 1 diferente de 2 verdadeiro, 7 menor que 4 falso, mas como um deles é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O ou só é falso quando os dois são falsos. Vamos colocar uma situação onde os dois são falsos. Por exemplo, 4 igual a 3, isso é falso. E 1 diferente de 1 também é falso. As duas situações são falsas, logo o resultado é falso. Todos conseguiram acompanhar? Viram aí como é que funciona? Agora vamos ver a função se, rapidamente. Ó. A função se é um pouquinho diferente. A função se ela funciona assim, ó. Se temos primeiro um teste, esse teste pode ser verdadeiro ou falso. Bom, após o primeiro ponto e vírgula, executa se o teste for verdadeiro. Segundo, após o segundo ponto e vírgula, executa se o teste for falso. Então, a função se tem 3 partes. Primeiro é um teste. Se o teste é verdadeiro, executa a segunda parte, elimina a última. Bom, se o teste for falso, a segunda parte logo depois não é executado, porque só executa se for verdadeiro. Executa a última parte. Então, o teste, a função se nunca executa duas coisas, só uma. Faz um teste, se é verdadeiro, executa o que vem logo a seguir, e se for falso, executa o que vier na última posição. O ponto e vírgula separa cada situação. O teste, ponto e vírgula, executa-se verdadeiro, ponto e vírgula, executa-se falso. Bom, vamos ver como é que funciona isto. Olha só, vamos para o nosso exemplo. Igual se, vamos fazer um teste. Se 2 maior do que 1, se 2 maior que 1, ponto e vírgula. Bom, escreva a palavra Brasil. Vamos colocar em letra maiúscula. Brasil. Tá bom? Deve ficar entre aspas quando você insere texto. Se eu quero que escreva um texto, tem que ficar entre aspas. Então, se 2 maior que 1, escreva Brasil. Se não acontecer isto, então você escreve, por exemplo, Alemanha. Bom, 2 é maior que 1, verdadeiro. Então vai executar o que vem logo em seguida, que é escrever a palavra Brasil. Teclou Enter, o resultado é Brasil. Bom, agora vamos pegar essa fórmula, copiar e colar embaixo. Agora vamos mudar. Vamos colocar agora 2 menor do que 1. 2 é menor que 1? Não, é falso. Então não escreve a palavra Brasil, vai escrever a palavra Alemanha. Estão observando aí? Então ele nunca executa as duas funções. Se o teste for verdadeiro, executa o que vem logo após o primeiro ponto e vírgula. Se o teste for falso, executa o que vem após o segundo ponto e vírgula. Bom, minha gente, eu espero que todos tenham acompanhado essas ideias, né? Então vamos limpar aqui nossa planilha e vamos continuar. Vamos continuar com o assunto. Os operadores lógicos. Bom, vamos falar sobre as funções. As principais funções. Acabei de mostrar a vocês a função e, a função ou e a função se, de uma maneira bem simples para ver como elas funcionam e envolveu também os operadores de comparação. Agora vamos detalhar mais as funções do Excel. A principal função do Excel, você está vendo aí na tela, é a função soma. A função soma, neste caso, está sendo aplicada e eu vou somar o A2 e, quando colocamos ponto e vírgula, significa que vai somar o primeiro e o segundo e o terceiro. Vai somar A2 com A6 e B1 e C3. Isto aqui é o mesmo que escrever essa fórmula, A2 mais C6 mais B1 mais C3. Essa é a chamada função soma. É a principal função do Excel. Bom, o que é que eu vou somar? O A2, ó, localize aí, ó, o A2 é o valor 60. Quem é C6? Não tem valor em C6, então será 0. Não vai ser contado. Quem é o B1? B1, 20.
Quem é C3? C3 também é 20. Então, após teclar Enter, 60 mais 20 mais 20, o resultado será 100. Este vai ser o resultado utilizando essa planilha e digitando essa fórmula em alguma célula vazia. Não importa onde, contanto que a célula esteja vazia, digitando, teclando Enter, o resultado será 100. Vamos ver como é que funciona isto? Eu vou colocar um outro exemplo, mas vamos ver aí como funciona essa ideia. Vamos colocar valores quaisquer. Aliás, vamos primeiro, ó, seleciona, esse botão seleciona toda a planilha, tá? Ó, esse botãozinho aí que você está vendo, clicou nele, seleciona tudo. Aí eu posso dimensionar a planilha toda de uma vez só. As células ficam todas iguais. Bom, vamos colocar valores nessa planilha, 10, 20, 30, 50. E agora vamos somar. Vamos colocar aqui nossa fórmula, igual, soma, abre parênteses. Vamos somar o A1, ponto e vírgula, que significa E, com B2. A1 com B2. Se quiser, pode somar um valor também, com 50, por exemplo. Fecha parênteses. Então, eu vou somar o A1, que é 10, com B2, que é 30, com 50. 10 mais 30, 40, mais 50, 90. Então, teclou Enter, o resultado é 90. Todos conseguiram acompanhar? Bom, agora se eu quiser somar todo o intervalo, então aí ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar e arrastar. Aí aparece 2 pontos. Esses 2 pontos significa até. Neste caso, eu tenho que somar de A1 até B2 e 50. Somando A1 até B2, eu vou somar toda a planilha. Veja que foi selecionada aí toda a planilha. Estão vendo aqui, ó, A1 até B2? A1, B2. A1 até B2 forma um retângulo. Sempre que usar os 2 pontos, vai formar um retângulo a seleção. Além disso, ainda vou somar com 50. Esse ponto e vírgula significa E50. Então vamos fazer o cálculo. 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 50, 110, mais 50, 160. É resultado, ó, teclando Enter. Todos conseguiram acompanhar? Estão vendo aí como é fácil fazer tudo isso aí no Excel? Bom demais, né? Simples demais. Vale a pena treinar. É um excelente aplicativo da empresa Microsoft e muito utilizado no mundo inteiro. Bom, minha gente, vamos a mais um exemplo. A função soma, ó, começou com mais, não tem problema nenhum, é o mesmo que igual. Ó. Soma de A3 menos B2 mais C1. Veja, na verdade não precisava nem a palavra soma, mas isso aqui é executado como se fosse A3 menos B2 mais C1. Ele vai executar esse cálculo. Quem é A3? 30. Quem é o B2? B2 é 50. Quem é o C1? 100. Então, fazendo essa soma, 30 menos 50 menos 20 mais 100, 80. Então, esse vai ser o resultado para a nossa fórmula. Então, você pode usar também a palavra soma começando com mais, começando com arroba. Agora, se começar com menos, muda o sinal. Cuidado, né, que o menos muda o sinal. Vamos lá? Então, eu posso começar aqui com mais, ó, vamos lá, mais, soma, ele aceita, não tem problema. Agora vamos somar o quê? Vamos somar este intervalo, ó. Aliás, intervalo não, vamos somar o A1 menos B2, cuidado, não vai ser somado na verdade, menos B3, B2 mesmo, ó. Ele não vai ser somado, na verdade ele vai subtrair por causa do sinal de menos. Então vai ficar A1 menos B2, 10 menos 30, menos 20 após teclar Enter. Estão observando aí que ele executa o cálculo? Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado aí o que foi feito nessa nossa videoaula. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Assista essas aulas aí que você vai aprender demais sobre planilha eletrônica, não só para concurso público. Vai aprender também para trabalhar com planilha no seu dia a dia, que é importantíssimo, até em casa mesmo, com suas planilhas pessoais. Até o nosso próximo encontro.